a erudição boba, né, tola, do Celso de Mello o trai, né? Ele fica dizendo agora que é uma manifestação pessoal, mas desde quando o ministro do Supremo pode escrever um negócio desse e dizer que é a opinião dele só? Como separar o Celso de Mello que escreveu do ministro do Supremo, que quando ouve a palavra decano, quer dizer, ela produz sobre ele efeitos semelhantes ao super-homem, né? Como eu já disse aqui, que entra na cabine telefônica, bota aquela roupa com essa no peito e sai com superpoderes. O Celso de Mello, ele está fazendo a sua última exibicionista, está fazendo a sua última exibição. É o quê? Está fazendo a sua última exibição. É o pavão de Tatuí que está sobrevoando o Palácio do Planalto. É o pavão de Tatuí que está sobrevoando o Palácio do Planalto. Essa carta é um completo absurdo, essa declaração, carta, recado, sei lá como se chama, mas é puro Celso de Mello com maiúsculo aqui, ele precisa destacar, né, como se você não entendesse que aquilo merece mais ênfase e tal. É uma figura patética, está se tornando e já se tornou. Então é o seguinte, estamos na Alemanha nazista, isso é uma ofensa para começo de conversa aos judeus. Quais são os judeus aqui perseguidos? O Brasil se aproximou de Israel. Quem hostilizava Israel era o governo Lula e era o governo Dilma. O Brasil não, trata muito bem. Falta o judeu nessa equação. E os demais perseguidos, quem são os poloneses, os russos, que os alemães colocavam, a Alemanha nazista colocava em campo de concentração. Onde estão, aliás, os campos de concentração aqui no Brasil? Isso aí, quer dizer, você banalizar o nazismo é coisa de irresponsável, porque foi o regime, talvez tenha sido o mais terrível que a humanidade enfrentou, junto com o comunismo stalinista, e as pessoas ficam tratando com essa leveza, né, que é irresponsável. Aqui, vamos lá, o Bolsonaro é o Hitler? Como? O que ele fez? Tivemos aqui a Noite dos Cristais. Quem são os nazistas? Qual é a Gestapo, a Polícia Federal? Nós, que não estamos aí nesse manifesto, nem a favor do Celso de Mello, nós somos o quê? Os nazistas, o partido nazista. Não havia liberdade de imprensa na Alemanha nazista. E nem havia Supremo Tribunal Federal. Não havia um Celso de Mello falando as bobagens que fala impunemente, vai ter que se explicar. Então, como é que ele faz uma coisa dessas e continua julgando processos envolvendo os nazistas que só existem na cabeça dele? O Celso de Mello, eu conversava há pouco com um deputado estadual que viu o Celso de Mello, ele testemunhou o começo da carreira do Celso de Mello. Ele causava problemas pela vaidade dele, era em Tatuí, sujeito desagradável na convivência, então recolheram aí para a Assembleia, ele ficou como assessor de um deputado. Ele imediatamente passou a ser antipatizado pelos funcionários, porque ele gostava de fazer citações de escritores que ele não lê, ou se lê, não assimila. E gostava de falar alemão. Olha aí, ele fala alemão e não entende nada da Alemanha, da história da Alemanha, sobretudo da Alemanha nazista. Depois é que ele foi para Brasília, também trabalhou como assessor de funcionários do primeiro escalão. Ele ficou ligado a um dos amigos do Sarney, que o indicou para o Supremo. Aí aquele voto famoso, né, em favor contra o José Sarney, no processo qualquer lá no Supremo, e tentou se explicar ao padrinho que o nomeou, dizendo o seguinte, que ele tinha votado contra o Sarney porque a Folha de São Paulo, é bom lembrar esse episódio, que circula aí pelas redes, a Folha de São Paulo disse que era um voto certo para o Sarney. Saulo Ramos é que conta essa história no livro de memórias dele, publicado em vida. Aí foi ele que indicou, Saulo Ramos, indicou o Celso de Mello, e ele explicou no telefonema que ele tinha votado contra o Sarney para deixar mal a Folha, que tinha dado como voto certo em favor do presidente, do ex-presidente. Aí ele disse que se o Sarney estivesse em perigo, ele teria mudado o voto e votaria a favor do Sarney. Aí ele caiu na bobagem de perguntar, vou ter que repetir aqui, está no livro, né? Tem que repetir a palavra, caiu na bobagem de perguntar, entendeu?
O Celso de Mello disse: entendi, você é um juiz de merda. Foi essa a resposta.